A prévia da inflação desacelerou pelo terceiro mês seguido. Apesar disso, o setor de transportes subiu, impactado pela alta no preço da gasolina. Os dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira mostram que a prévia da inflação oficial do país ficou em 0,19% em agosto, o que representa uma queda com relação a julho, quando o índice marcou 0,3%. Com este resultado, o IPCA 15 acumula alta de 3% em 2024 e de 4,35% nos últimos 12 meses. Este nível ainda está dentro do intervalo da meta seguida pelo Banco Central, que é de 3%, com tolerância de 1 ponto percentual e meio para cima ou para baixo. Ou seja, se ficar entre 1,5% e 4,5%, a inflação vai ser considerada dentro da meta. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em agosto. A maior variação positiva veio do setor de transportes, com avanço de 0,83%. O aumento no grupo foi motivado pelo crescimento dos combustíveis. O etanol disparou 5,81%, a gasolina 3,33%, o gás veicular 1,31% e o óleo diesel 0,85%. Por outro lado, dentro de transportes, as passagens aéreas tiveram queda de 4,63% nos preços em agosto. Outro setor que ficou mais caro no mês foi o da educação, com alta de 0,75%, principalmente em função do reajuste dos cursos regulares. O único grupo de variação negativa foi o de alimentação e bebidas, com queda de 0,8%. Dentro dele, a alimentação no domicílio caiu 1,3%. O recuo do setor foi influenciado pelas quedas nos preços do tomate, que despencou 26%, cenoura, batata inglesa e cebola. Quem vai analisar a prévia da inflação, economista e professor do IBMEC, Ricardo Hamoud. Professor, uma boa noite, sempre uma honra tê-lo aqui para falar sobre os temas econômicos. Eu queria começar justamente olhando o dado por duas maneiras diferentes. Se a gente olhar a inflação nos últimos 12 meses, ela está bem próxima ao teto da meta. Se a gente olha só no ano, ela está em 3%. A gente tem que olhar para qual? Para ficar mais preocupado ou contente que ela está no meio da meta, hein, professor? Boa noite a todos, um prazer estar com vocês. Eu diria que a gente deveria estar preocupado, né? A inflação é sempre um vilão muito grande e ele estar tão próximo da meta, né? Quer dizer, está longe da meta, porque a meta é 3%, né? Mas está tão próximo do teto da meta, significa que a qualquer momento, qualquer choque, então você imagina que uma guerra no Oriente Médio, qualquer problema mais sério, você tem uma inflação que vai sair, vai fugir de novo e vai aumentar mais do que o teto da meta. Então, eu diria que notícia boa, ela vem desacelerando um pouquinho, quer dizer, os juros altos estão surtindo efeito, mas ainda a gente está muito próximo daquele limite superior. Então, o Banco Central e todos nós deveríamos estar preocupados e bem atentos a isso, né? O governo poderia estar ajudando, fazendo a sua parte, gastando menos. Professor, para alguns analistas, o resultado desse IPCA 15 mostra que o Banco Central deve manter a taxa Selic em 10,5% até o fim de 2024. Já outros acreditam e dizem que a economia continua aquecida e que pode haver um aumento da Selic na próxima reunião, agora em setembro. Qual a sua aposta? Olha, eu acho que o Banco Central vai subir 0,25%. Por quê? Porque o Banco Central nunca olha para a inflação presente. Ou seja, a inflação em 2024 já foi. O grande problema é a inflação de 2025. E o Brasil, a economia brasileira tem dado sinais de aquecimento, né? Então, já estamos falando em 2,40%, 2,50%, né, o crescimento do PIB para 2024. Quer dizer que a economia está aquecida. Mas a demanda, né, o que as pessoas querem gastar, comprar, consumir, e os gastos do governo estão crescendo de forma mais forte do que a produção. Então, uma economia saudável é quando a economia cresce, mas a oferta e a demanda elas crescem numa proporção
parecida, elas vão crescendo simultaneamente. E a gente vê que alguns setores já mostram os sinais de bastante aquecimento. O mercado de trabalho está bastante aquecido, então eu diria, claro que é sempre uma aposta, a gente nunca sabe o que vai acontecer na próxima reunião do Copom, porém eu apostaria numa elevação de 0,25. Primeiro, para manter a taxa de juros mais alta, tentar desaquecer a economia para o próximo ano e também para sinalizar que o Banco Central vai continuar olhando para a meta e não deixando que a inflação fique muito próxima do teto. Como eu falei anteriormente, você deixar a inflação muito próxima do teto é sempre muito perigoso, porque esse limite superior e limite inferior, ele serve exatamente para absorver choques. Então, tem um choque, você consegue ter esse limite, mas você deixar a inflação ficar muito próxima ao limite superior, qualquer choque, ela perde o controle da inflação. E aí o Banco Central vai ter que correr atrás e talvez subir ainda mais os juros no futuro. Então é melhor subir um pouquinho agora, você traz a inflação para próximo da meta e depois você pode começar a reduzir os juros quando a economia estiver, a oferta e a demanda, uma mais próxima da outra. Professor, a gente olhou justamente o cenário nacional, você falou, obviamente, das contas públicas, em parar de gastar, mas eu também quero saber, já que a gente sempre fala sobre juros e inflação, sempre também tem o lado americano, o Federal Reserve, que toda vez que tem reunião lá, mexe com a Bolsa e com o mundo todo. Olhando para lá, qual que é a atenção que a gente deve ficar aqui? O que pode acontecer lá que pode impactar aqui? Perfeito, você tem toda a razão, né? A gente sempre olha para os Estados Unidos e onde o Banco Central americano vai, né? Todos os outros bancos centrais do mundo inteiro, eles acabam seguindo a partir da decisão do Fed. Tudo indica que o Fed vai começar a cortar, né? A economia americana está dando sinais que está desacelerando, então o Banco Central americano, o Fed, provavelmente vai começar a cortar as taxas de juros. Muita gente falava em novembro, mas alguns sinais mostram que ele vai começar a cortar antes. Então isso dá um certo alívio para o câmbio, né? Então a gente olha, e quando o câmbio dá um alívio no câmbio, que já deu, né? A gente viu que muito dessa redução, né? O real chegou lá, bateu 5,70 e veio caindo. Muito dessa queda se dá por causa do Banco Central americano. Então, quando o Banco Central americano dá sinais, a gente fala que ele está dovish, né? Ele está menos preocupado com a inflação. Então, quando ele dá sinais que ele vai reduzir a taxa de juros, o Banco Central brasileiro não precisa ficar tão preocupado, né? Então, porque não tem a pressão do câmbio, não é tão grande. Se o Banco Central americano fosse demorar muito mais para elevar a taxa de juros, para reduzir a taxa de juros, perdão, o Banco Central brasileiro teria que elevar ainda mais a taxa de juros nacional, porque sempre lembrando que o Banco Central brasileiro, ele olha a taxa central, o Banco Central, a taxa de juros americana, mas também olha o risco país, né? Então o risco do Brasil continua bastante alto, né? Como eu falei, por causa das contas públicas. Então o Banco Central brasileiro provavelmente terá que elevar, se a gente olhar a taxa de juros futura, né? O que as pessoas estão apostando, elas apostam que os juros brasileiros irão subir. Mas não terão que subir tanto, porque o Banco Central americano vai provavelmente cortar a taxa de juros na próxima reunião, e isso vai dar uma aliviada para o Brasil, tanto no câmbio como no risco, na diferença entre o risco americano e brasileiro. Professor, a gente falou agora há pouco que cerca de 50 milhões de brasileiros precisam fazer bicos para complementar a renda. E que esses bicos acontecem principalmente no setor de serviços. É mais um indicativo de que o setor não vai aliviar tão cedo essas pressões inflacionárias que são persistentes? Sem dúvida, né? A gente vê que a renda do brasileiro é baixa, né? O Brasil é um país de renda média, né? E muita gente ainda tem renda baixa, mas o mercado de trabalho se mostra muito aquecido. Mas é sempre bom lembrar que isso é um bom sinal no curto prazo. Mas você deixar a economia ficar muito aquecida demais não é um bom sinal, por isso vai gerar inflação. O grande objetivo deveria ser manter um desemprego baixo e um crescimento mais alto, mas com as condições
dadas para isso, ou seja, melhor infraestrutura, mais tecnologia, uma mão de obra mais qualificada, e assim, gradativamente, a mão de obra brasileira melhorando, os salários podem aumentar e o desemprego pode cair. A gente chama isso de desemprego natural, né? A taxa de desemprego que não acelera a inflação. Se a taxa de desemprego ficar muito baixa durante muito tempo, isso acelera a inflação e aí o Banco Central tem que subir a taxa de juros e a taxa de desemprego tem que depois subir para tentar trazer a inflação mais para baixo. Então é sempre bom não aquecer muito a economia, nem desaquecer muito a economia. Você conseguir manter a economia num ritmo que a gente chama de PIB natural, né? Produto natural, ou seja, que a economia, a oferta está acompanhando a demanda. Quando o mercado de trabalho está demandando tanta gente, fazendo bico, quer dizer, isso é sinal que a economia está aquecida. E como você muito bem falou, o setor de serviços ele sente muito isso, né? E aí o setor de serviços acaba elevando o preço que ele tem que pagar para essas pessoas, esses trabalhadores temporários, e eles repassam para o preço. E aí, claro, aí você cria um ciclo vicioso, né? Você aumenta o preço, as pessoas acabam tendo que gastar mais, e isso vai acabando gerar inflação, sobe os juros, e aí você tem que aumentar os juros para desaquecer a economia, e a economia entra numa recessão. Então a gente deveria diminuir a volatilidade, é isso que o Banco Central, na minha opinião, deveria fazer, né? Tentar diminuir a volatilidade. Não, porque se a gente olhar, o Brasil, a expectativa é que a gente cresça mais esse ano, mas expectativas para o ano que vem já são de crescimento menor, 1,85, né? Então, embora a expectativa para esse ano seja melhor, para o ano que vem ela é pior. Então, a gente deveria diminuir isso e trazer para uma economia mais estável, com uma inflação mais sob controle. Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise econômica. Um forte abraço e até a próxima. Grande abraço, até a próxima. Boa noite a todos.